Paz. A paz do Senhor, igreja. Gostei demais do jeito que o Walter cumprimentou. Vocês estão bom? Tá todo mundo bem? Toma, não vou beber mais não. Estou muito tenso. Mas então, já não pode ficar ostentando, né, irmão? A paz do nosso Senhor Jesus, que Ele esteja abundantemente no coração de cada um. Quem está feliz? Rapaz, é bastante gente. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui participando da série Na Casa. E é um privilégio muito grande servir o Senhor trazendo a palavra. Frio na barriga é normal, não consegui me libertar dele ainda. Mas segundo o pastor, não é para perder mesmo, não é, pastor? Isso é reverência ao nosso Pai. Estamos na segunda mensagem da nossa série, Na Casa. O nome dessa mensagem é Como Manter Minha Casa de Pé. Alguém sabe como que a gente faz para manter a casa de pé? Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter uma ideia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Quem tiver com Bíblia aí, eu já fiz uma colinha aqui para não ter que colocar ela aqui. Nós vamos ler Marcos 5, eu vou ler do versículo 21 a 24 e depois do 35 até o 43. Amém, igreja? Com misericórdia. E a palavra do Senhor nos diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. No 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pai amado, está aqui a tua palavra, Senhor. Abençoe, Senhor, cada mente, cada coração que está aqui, os que estão nos ouvindo. Pai, que não seja eu aqui agora, que não seja o que eu penso, o que eu acho, mas que seja o fluir do Teu Espírito Santo através da minha vida. Abençoe para que nós estejamos, Pai, neste dia, com nossos olhos, ouvidos espirituais, sensíveis à Tua voz, Pai. Que não tenhamos isso somente como letra, mas que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia.
No nome de Jesus, Pai. Tudo que vem para atrapalhar o recebimento dessa palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Igreja, essa palavra, né, que a gente leu agora, fala sobre os milagres que Jesus fez quando ele entrava dentro da casa. E ele entrava dentro de qualquer casa? Ele entrava dentro da casa de quem o convidava. De quem, pela fé, entendia que precisava de Jesus ali. E o que a gente viu é que Jairo, antes de ter Jesus em sua casa, né, antes de Jesus entrar dentro do espaço físico de Jairo, ele entendeu 3 coisas muito importantes. Primeira delas, ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus tinha o poder de curar. Porque Jairo era alto escalão. Ele tinha acesso a tudo que tinha na época de opção para curar. Mas ele viu em Jesus e reconheceu também que somente Jesus tinha poder para curar. Então, primeira coisa que eu vi em Jairo, ele creu. Segundo, ele reconheceu. E por último, e muito importante também, ele agiu. Sabe por quê? Ele saiu da casa onde a filha estava e foi ao encontro de Jesus. E eu acho que nesse item C aqui, é onde nós tropeçamos muitas vezes como cristão. Porque, normalmente, nós, crentes em Jesus, nós temos a capacidade total de entender que Deus tem poder, amém? E aí o que a gente faz? A gente ora, a gente entrega ao Senhor. E o nosso defeito? A gente fica parado esperando a coisa acontecer. Jairo, ele creu, reconheceu, mas ele foi e agiu. Queridos, eu acho que daqui a pouco vai virar chavão, porque o pastor tem o chavão, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. O do Fabrício vai ser o que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Eu falo só toda vez que eu subo aqui, né? Queridos, em toda a palavra, em todo o texto da Bíblia, a gente percebe que o que cabe a gente fazer, nós temos que fazer. E aqui não foi diferente. O que o Jairo fez? Agiu. Foi para cima. Ó, o negócio é tão certo que no 43, o último versículo que a gente leu, Jesus falou assim, ó, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Jesus fez o milagre ali, não queria que passasse adiante, que tinha acontecido. E olha o que Jesus falou, e disse que lhe dessem de comer. Ele tinha ressuscitado a moça. Só que ele não ressuscitou ela de barriga cheia, não. Por quê? Porque dar comida não é coisa dele. É a mãe e o pai que tinha que fazer, ou a própria moça. Agora eu pergunto para você, querido. A gente viu aqui que Jairo agiu. Você, como você tem reagido ou agido diante dos problemas da sua casa? Nosso tema é na casa, né? Então nós vamos ter que falar dela. Às vezes nós temos tanto problema que a gente fecha a porta da nossa casa, tranca, e ali a gente não quer nem falar sobre. Mas como você tem agido diante dos problemas da sua casa, querido? Quando nós falamos de casa, o que nós temos formatado na nossa mente? Um homem, uma mulher e os filhos, certo? Isso é meio que padrão. E até biblicamente, né, a gente vê que biblicamente o homem é o sacerdote da casa, né? É o homem que provê, é o homem que ora pela família. E na casa que não tem esse formato? E na casa que não tem o homem? Será que essa casa está condenada ao fracasso? Em tudo que ela for fazer vai dar errado? Não, queridos, eu aprendi que
Se você morar sozinho, sozinha, o sacerdote da casa é você. E é você que tem que agir para resolver o problema. Então, se é você e seu filho que mora lá, você tem que agir para resolver o problema. Se é você e o cachorro que mora lá, você tem que resolver o problema. A formatação que nós temos na nossa mente é o homem, a mulher e as crianças. Mas cada vez mais nós temos casas em formatos diferentes. E Jesus, Ele quer todos, sem exceção. Ele quer entrar em todas as casas, sem exceção. Sabe? Então, a gente aprende à luz da palavra que aquele que age em favor de deixar a casa de pé é o sacerdote da casa. Sabe, queridos, a gente vê que para manter a casa de pé, a gente precisa. Eu coloquei 4 itens que eu entendi ser importante. Provavelmente, se qualquer outra pessoa fosse preparar essa palavra, de repente faria diferente. Mas o que você precisa para ter a sua casa de pé? Amor. Amor entre os entes que moram ali. É pai, mãe e filho? É só irmãos que moram ali? É só o pai? É só a mãe? Seja qual for a configuração da tua casa, a primeira coisa que você tem que ter, amor. Fabrício, eu moro sozinho. Amor próprio. Porque amor próprio vai te dar condição e energia para levantar e lutar por problema. E hoje, a gente tem visto que o amor esfriou. Isso foi dito mais muito tempo lá atrás na Bíblia. E o amor esfriou. Hoje nós temos casas que tem bastante gente, mas cada um está num cômodo, cada um com uma televisão ligada, assistindo coisas diferentes, comendo coisas diferentes. E é uma família. Então, hoje nós estamos vendo pessoas morando junto, mas sem o amor. E para que nós tenhamos uma casa alicerçada no Senhor, uma casa que não cai fácil, nós precisamos ter amor. Segundo ponto, o que nós precisamos ter para essa casa se manter de pé? Respeito. Respeitar. Saber a responsabilidade de cada um. O que nós temos visto, né? Muito. Ele é o provedor, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, e o resto tem que falar, ok. Não há respeito pelo que a pessoa quer fazer, pelos entes da casa. Então, para que uma casa fique de pé, a gente tem que saber as responsabilidades de cada um, os limites de cada um. Sabe que a gente só respeita quem a gente admira. Ou só eu que penso assim? Se você admira uma pessoa pelo que ela faz, pela maneira que ela se comporta, a tendência é você respeitar ela cada vez mais. E falamos que precisamos de amor, precisamos de respeito, mas também precisamos de trabalho. Alguém discorda que uma casa ficar de pé tem que trabalhar? E aí, queridos, quando a gente entra no trabalho, as crianças pensam no pai, né? Se é o marido que sai para trabalhar, ele é o que trabalha. Se a esposa é a que sai para trabalhar, é ela que trabalha e o resto não faz nada. Só que para uma casa ficar de pé não é assim. O trabalho, querido, todos precisam cooperar, ou pelo sustento, ou pelo mantimento. Por enquanto que, vou dar um exemplo meu, né? O pai sai para trabalhar. A mãe está cuidando dos filhos, que está cuidando da casa. As crianças estão cuidando da casa para ajudar a mãe. Percebe que isso é manter? Percebe que sustentar e manter é coisas diferentes?
Eu, na minha casa, eu saio para trabalhar, para sustentar. Eu trabalho muito menos que todo o resto. Menos que a minha mulher, com certeza. As crianças ainda dão uma enrolada nela, mas todas cooperam. Esses dias, a Melissa, quem não conhece, 5 anos. Está assim já. E ela falou assim, pai, eu quero limpar o espelho. Falei, agora? Que não tem essa que criança não trabalha não, filho. Catei o ps, 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 e o paninho. Ela foi lá, ela é dessa altura, ela limpou daqui para baixo. Ficou horrível. Não limpou nada. Mas, se eu quero que minha casa fique de pé, eu tenho que aguçar em todos que nós precisamos manter. E ela fez ali. Ficou bom, pai? Ô, filha, obrigado. O crente não pode mentir. Não ficou bom. Eu falei, obrigado, filha. Vai lá, pega um chiclete. E assim para todas as outras. Outras, porque eu tenho 3 filhas lá. Mas nós precisamos trabalhar na nossa casa. Em tudo. Queridos, se você acha porque você sustenta sua casa, todo o resto da tua casa é empregado seu, você está enganado. E isso vale também para a mulher. Se você acha, porque se você mora com teu irmão mais velho, você acha que só porque ele é mais velho ele tem que fazer tudo para você, está errado. Para a tua casa ficar de pé, todos precisam cooperar, todos precisam trabalhar. E por último, e eu creio que ele é o mais, eu não vou falar que é mais importante, mas sem ele, todo o resto cai. Compromisso em fazer dar certo. Amor é verbo, não é? Se o amor é verbo, porque eu tenho que optar por amar, respeito, a mesma coisa. Eu tenho que optar por respeitar. Às vezes não é fácil, mas você tem que optar por aquilo. Trabalho, temos também. E o compromisso em fazer isso aí dar tudo certo? Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes, para isso dar certo, a gente precisa ceder. Quem aqui conhece, isso entre os casados rola muito. Eu prefiro ter paz do que ter, do que ter razão. Por quê? Porque a pessoa não quer nem discutir. Então ela fala assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Isso aí é ceder. Não é ruim isso não, tá? Sabe o que a gente precisa? Entender e reconhecer o outro. Se você não consegue entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, é impossível você saber o que a pessoa precisa. Como é que você vai reconhecer o outro, você não sabe nem o que ele está precisando? Eu tenho 3 meninas lá em casa. Uma tem 20, outra tem 11, outra tem 5. Elas estão na mesma fase? Elas estão com as mesmas atividades? Não estão. E tem como eu querer dar de 5 o que eu quero dar de 20? E sucessivamente para qualquer idade que a gente pegar aqui? A de 20 acorda às 5 e vai dormir 11, estudando. A de 11, se ela puder, ela dorme das 8 às 8. É que nós joga água nela. São fases da vida diferentes. Então, eu tenho que reconhecer o momento de vida que cada um está. E dentro desse momento de vida, a gente tem que focar em reconhecer o que essa pessoa faz. Se a gente não tiver compromisso em fazer dar certo, a nossa família, a nossa casa desmorona. E tem desmoronado também, queridos, porque nós somos muito bons em criticar. Alguém já viveu isso em casa? Crítica. Nós precisamos, querido, o compromisso em fazer dar certo é reconhecer os pontos positivos do outro e não os negativos. O negativo joga a pessoa para baixo. O positivo faz com que a pessoa melhore cada vez mais. E aí você atinge o objetivo, que é compromisso em fazer dar certo.
E tudo que nós falamos aqui, até agora, não tem, tirando a palavra que a gente leu inicial, não tem nada de espiritual. Todos aqui sabem disso. E sabe quem mais sabe, queridos? O inimigo de nossas almas. Satanás sabe isso daqui. E ele trabalha pesado para que a gente não tenha amor, não tenha respeito, que a gente não faça nada para dar certo. Ele tem total interesse. Satanás sabe que o projeto maior de Deus é a família, é a casa. E ele tem total interesse em destruir a minha casa e a tua. E a gente percebe, a gente leu no 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. Você vê que o cara era fera, ele era o principal da sinagoga. Chegou os funcionários dele lá e disseram assim para ele: tua filha está morta. Não adianta você ficar pedindo nada de Jesus não, que já foi. Eles conheciam Jesus? Os funcionários de Jairo conheciam? Não conhecia, porque não sabia do poder de Jesus. Então eles falaram assim, nem adianta, já morreu. Deixa eu te contar, querido, sempre pessoas, o inimigo de Deus vai usar pessoas para te enfraquecer, para você desacreditar daquilo que Jesus é capaz de fazer. E ele usa pessoas. A gente viu aqui, não foi diferente com Jairo. Sabe o que Jesus falou no 36? Parte B. Não temas, crê somente. Hoje, tudo que a gente se prontifica a fazer, tem alguém para falar que vai dar errado. Quantos tem aqui amigos que quando você fala de um projeto, eles falam, glória a Deus, vai dar tudo certo, eu já vejo você. Ninguém ergue a mão. Quantos aqui, quando fala alguma coisa que vai fazer, vem outro e fala assim, mas isso aí não vai dar certo, isso aí já tem um monte, isso aí vai falir, mas... Sabe por quê, queridos? Porque isso é natural do ser humano. Todos vão fazer com que você desista. Mas o que Jesus falou? Não temas, crê somente. E a minha pergunta, como é que está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Será que você tem dado mais ouvidos ao que os outros pensam sobre você? Ou você tem dado ouvido ao que Jesus pensa sobre você? Sabe o que Jesus pensa de você? Nós acabamos de falar. Não temas. Crê somente. Ele veio, foi crucificado, morreu por mim e por você. Ele tem palavras, projeto de vida bem-sucedida para você. Aqui, enquanto você estiver aqui, e quando você estiver na eternidade. E você ainda tem dado ouvido para pessoas? Sabe, querido, talvez hoje você entenda que a sua casa desmoronou. Sabe por quê? Porque o divórcio chegou na sua casa. Porque a separação chegou na sua casa. Ou talvez até porque você perdeu o seu cônjuge. E aí você tinha ele como teu braço direito. E ele não está mais aqui. Você acha que sua casa desmoronou. Talvez porque as circunstâncias fizeram com que você estivesse divorciado. Aí sabe o que acontece, querido? Você está sozinho para cuidar da sua casa, e aí você começa a entender que a estrutura formatada no teu coração, papai, mamãe, filhinho, não tem mais, você acha que sua casa desmoronou. E normalmente quando você entende que sua casa desmoronou, você não se sente motivado para estar na igreja, para estar buscando a presença de Deus. Eu procurei, queridos,
esses dias aí que eu estava preparando essa palavra, pregações sobre divórcio no YouTube, e eu fiquei espantado de ver que não existe pregação nenhuma onde quem está pregando fala assim: olha, você divorciou, mas não desanima não, Jesus é contigo, Deus tem o melhor para você. Todas as que eu ouvi era: o divórcio é proibido. Sabia? Todas que eu ouvi. Mas, queridos, a Bíblia fala que o divórcio, Jesus só falou que podia em caso de traição, ainda por causa da dureza do coração. Mas nós sabemos, queridos, ou melhor, nós achamos que sabemos, mas a gente não faz ideia o que a pessoa está passando na casa dela. E o Jesus que morreu por mim, morreu por essa pessoa também. E deixa eu te contar, João 12:47 fala assim para nós, ó: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Jesus falando, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Se Jesus que veio, ele não veio para julgar, nem eu, nem você, nem a igreja, nem ninguém pode julgar uma pessoa, seja porque ela divorciou, seja porque ela separou, ou seja, por qualquer outro tipo de coisa que a pessoa tenha feito. Sabe? E para você, se para você que é rápido para julgar, né? Aquela pessoa ali, ó, não obedeceu o que Deus mandou. Aquela pessoa ali separou. Olha só, está em pecado, está isso. Agora vai começar a fazer. Agora, queridos, você é desse tipo que é afiado para comentar? Deixa eu te contar uma coisa. Lembra, em Levítico 19:16 fala assim, ó: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levante contra o seu próximo, eu sou o Senhor. A palavra de Deus diz que o que aconteceu com o teu próximo, você não tem, de maneira nenhuma, querido, se levantar contra a vida dele. Sabe? Naquilo que nós somos fortes, nós temos facilidade de julgar. Eu falei algumas vezes aqui, e eu nunca fumei. Meu pai fumou 40 anos. Eu não conseguia entender, eu falava aí, ó, eu criticava, eu julgava. Sabe por quê? Porque eu era forte naquilo. Mas tinha muita coisa que meu pai nunca fez e eu fazia. Então, se você tem facilidade de julgar os outros, vamos lembrar o que está em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Então, quando você quer julgar o que o outro está vivendo, porque você é forte naquilo, cuidado, querido. Cuidado demais. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Sabe? A gente vê muito isso, e isso tem afastado as pessoas de receber do Senhor aquilo que o Senhor prometeu. Uma vida próspera e bem-sucedida para aqueles que o buscam e o temem de todo o coração. Quando eu julgo uma pessoa, quando eu falo que ela está errada porque eu sou forte naquilo, sabe o que acontece com ela? Ela desmotiva. Ela não vê motivo para estar na casa do nosso Pai. E a gente falou do que eu sou forte, do que sou fraco, mas ó, Provérbios 6, de 16 a 19, ele chegou até a dar uma assustada em mim.
Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. É pesado a expressão? Mas foi o Senhor que usou. Palavra do Senhor. Ele fala assim, ó. Primeira coisa. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Percebe que nessas 7 coisas que o Senhor detesta, todos nós, se nós não vigiarmos, a gente cai nelas. E para o Senhor, querido, não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e gera morte. Então, quando você te vê diante dessa situação, não julgue. Você não sabe o que essa pessoa passou para chegar nisso. Você não sabe o que ela está passando. Sabe o que Jesus pede para a gente fazer? Amar. O que Jesus pede para a gente fazer é para a gente amar, para a gente ter misericórdia, para a gente respeitar. Ó, se você hoje, querido, que está ouvindo, passou por isso, se você se divorciou, se separou e passou por tudo isso, pessoas apontaram o dedo na tua cara, pessoas falaram que você estava em pecado, que você estava errado, que você estava isso, que você estava aquilo, sabe? A palavra que o Senhor tem para você hoje é: não temas, crê em Jesus somente. Sabe o que você precisa, querido? Entender, para que a sua casa fique de pé, espiritualmente falando, que na sua casa Jesus precisa ser o morador principal. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Jesus precisa ser o seu morador principal. Sabe? Quando você abre a porta da sua casa, você vive com Jesus o sobrenatural. Não desanime. Creia somente. Sabe? Por mais que pessoas falaram a ponto de você entender que era melhor se afastar dessas pessoas, eu ouvi um irmão dizer para mim que por ele ser separado, ele se sente excluído. Excluído da igreja. Eu fiquei tão triste. Querido, se você se sente excluído, pode ser aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus você não é excluído. O plano que Deus tem a teu respeito é o mesmo que Ele tem para qualquer um aqui. Se Deus permitiu você passar pelo que você está passando, com certeza Ele vai te promover para algo muito melhor. Se você tem buscado o Senhor, saiba que tudo que você passa não tem poder para te destruir, sim te promover na fé. Tem gente que passou por tudo isso, né? Separação, ou os filhos foram embora, né? Porque casaram, ou esse casal não tinha filho. E sabe o que tem acontecido com essa pessoa? O vazio da casa tem tentado destruir essa pessoa. Para você, meu irmão, minha irmã, lembre-se, Deus tem o cabelo, cada fio de cabelo da sua cabeça é contado, sabe? Ele tem o controle absoluto da tua vida, por mais que você entenda que está tudo desmoronado. Não ligue para o que pensem ao seu respeito. Foque no que Deus pensa a teu respeito.
Na tua aflição, querido, não se entrega não. Você tem ficado aflito pelo que tem acontecido na sua vida? Não se entrega não. Sabe por quê? Porque na sua casa, quem determina o sucesso é você. Você pode falar todos os problemas da tua casa. Se você não agir, não vai ter sucesso. Se você se entregar, parou ali. Essa palavra, ela veio muito de encontro comigo, porque às vezes diante da dificuldade, a gente tem a tendência a ficar desanimado, mas a palavra está dizendo, não tema, somente crê. Não pare, não desiste. Sabe, Jesus nunca prometeu nos livrar dos problemas. Ele prometeu estar conosco diante dos problemas. Isso faz toda a diferença. João 16:33 nos diz o quê? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É palavra do Senhor para a nossa vida. Sabe? Vão sempre tentar te jogar para baixo, rir da sua situação. Sabe? Se você estiver com Jesus na sua casa, Jesus sempre vai estar confortando o teu coração. E você quer ver um paralelo com o que a gente leu na palavra? Olha só, Jesus confortando esse pai e essa mãe. Alguém aqui que tem filho, consegue imaginar o teu filho morto na cama? E você clamando? Eu não consigo nem imaginar. E o desespero desse pai e dessa mãe, Jesus chegou lá e falou assim, 39. E entrando, disse-lhes, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ela estava morta? Estava. Jesus é campeão em acalmar o nosso coração. Fisicamente falando, a menina estava morta, mas Jesus, ele não mentiu, porque ele já sabia do poder que ele tinha e da intenção que ele tinha de ressuscitá-la. Então, para Jesus ali, ela já estava dormindo, porque o milagre iria acontecer. E aí, querido, no 39, Jesus naquela casa, dentro daquela casa, acalmando aquela família. E no 40, olha só os inimigos de Deus. Quando Jesus falou que ela dorme no 39, 40, e riam-se dele. Então, peraí, você está no velório da tua filha, as pessoas que estão lá, pelo menos o normal em velório é ir pessoas próximas, certo ou não? Pessoas do seu convívio, pessoas que gostavam da pessoa que faleceu. Aqui estava falando assim, e riam-se dele, riam-se do que Jesus tinha falado. Queridos, sempre vai ter pessoa rindo da sua situação, até num velório. Eu estava num velório essa semana e, para mim, o cúmulo do desrespeito é você ir até um velório, estar diante de um caixão e do lado você conversar alto com uma pessoa e sorrir alto. Pode ser que seja só eu. Talvez as pessoas achem normal, talvez eu já esteja meio quadradão. Mas eu acho uma falta de respeito muito grande, porque um está do lado chorando, o outro está aqui contando piada. Então, diante da tua dificuldade, a palavra de Deus está dizendo que vai ter pessoas que vão rir de você. Rir da sua situação, rir do que você está passando. Sabe? Mas o que Jesus fez no 40? E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Sabe o que a gente aprende, querido? Que tem pessoas que precisam sair da tua vida. Pessoas que não torcem por você, pessoas que estão ali diante da sua dificuldade, mas estão rindo. Pessoas que estão querendo fazer você ficar cada vez mais para baixo. Sabe o que Jesus falou aqui? Saiu. Pegou quem? O pai e a mãe. E os que estavam com ele.
Porque Jesus já conhecia o coração daqueles que estavam com eles na missão. Problema seu, você vai resolver com os da sua casa, querido. Quem é a tua casa hoje? É você sozinho na tua casa? Primeiro, você não está sozinho, você tem o Senhor. Segundo, seja qual for o problema, os de fora não vão resolver. Você tem problema com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com o teu esposo? É dentro de casa. É os que moram na casa que Jesus nos ensina para a gente resolver problema. Não vai buscar no vizinho, não vai buscar nos parentes. Problema de casa tem que ser resolvido em casa. E olha, o pai e a mãe daquela menina foram para o quarto onde a menina estava deitada. E o que aconteceu no versículo 41? Quando mandou embora quem estava rindo da situação, quando creram no poder e no milagre, o que aconteceu no 41? E tomando a mão da menina, disse-lhe: menina, a ti te digo, levanta-te. O que aconteceu com a menina? Ela levantou. O milagre do Jairo aconteceu porque ele creu. E seja qual for o milagre que você está dependendo, Deus manda te dizer: levanta-te. Não desanime. Não dê ouvidos ao que falam de você, o que falam de você. Dê ouvidos ao que Jesus tem ao seu respeito. Queridos, que essa palavra, ela consiga penetrar no nosso coração, e seja qual for o problema da tua casa, família, finanças, saúde, sabe, independente do teu problema, convide Jesus a fazer morada na tua casa. Creia que Jesus vai dar ordem a teu respeito agora, hoje. Se Jesus olhar para você hoje e falar assim, ó, não temas, crê somente. E você está desanimado, jogado, ele fala assim, levanta-te. Para que a gente faça isso, querido, primeiro, Jesus ele vai na casa de quem? Convida, de quem crê. Só que antes que Jesus entre na tua casa, ele primeiramente precisa entrar onde? No teu coração. Eu vou pedir que a igreja fique de pé, para que a gente exercite isso. Para que a gente consiga, através da nossa boca, como diz Romanos, a gente confesse Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida, e através dessa oração de confissão, a gente convide Jesus para morar primeiramente no nosso coração. E pós isso, na nossa casa. Repitam após mim, e se vocês entenderem que é verdade, no final você diga amém. Se você não entender que é verdade, não diga nada. Ninguém vai te constranger e nem te forçar a nada. Todo mundo tem o seu tempo. Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados. Pai querido, eu te convido para assumir o trono da minha vida, pois eu recebo e o aceito como o meu único Senhor e o meu Salvador pessoal. Faça morada em meu coração e venha morar na minha casa. Em teu nome eu oro. Amém. Pode sentar, igreja. Aquele que entregou a tua vida a Jesus, agora, neste momento, falou com a boca para o mundo espiritual: eu não me envergonho do Evangelho. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos já fizeram? Louvado seja Deus. Se você fez essa oração, agora você tem toda a condição de convidar Ele para estar na tua casa.
O nome dessa mensagem, eu coloquei assim, como manter minha casa de pé, não é? Se a gente resumir numa única frase, é tendo Jesus como morador oficial. Queridos, não podemos nos distrair. Jesus está voltando. Quando nós convidamos Ele para morar no nosso coração, nós estamos dizendo não ao mundo e sim para Jesus. Não depende da condição que você está. Não depende do que você já fez. Se Ele te perdoou, Ele joga no mar de esquecimento. O inimigo das nossas almas, às vezes, vai lá tentar pescar. Para fazer com que a gente se humilhe, para fazer com que a gente se envergonhe. Mas quando você aceita Jesus como Senhor da tua vida, uma nova vida acontece. E você começa a buscar a santificação. Não desanime, querido, do que Deus tem para a tua vida. Nas próximas semanas, nós não temos ainda a data oficial, nós estaremos iniciando o GC, o Grupo de Conexão, conhecido também como Grupo de Crescimento Espiritual. Queridos, você que já abriu o teu coração, abra a tua casa. Jesus tem total interesse de fazer morada lá. Quão bom é você ter um culto dentro da tua casa. Às vezes, queridos, a gente está tão no óleo, né? Esse é o vocabulário crentez, né? No óleo. Você ora, você jejua, você está lendo a Bíblia 4 vezes ao dia, e aí você chega assim e fala, Fabrício, está difícil porque por mais que eu busque o Senhor, o inimigo da nossa alma está me matando, está me massacrando. Queridos, por que chama dardos inflamados? Não é aquele negócio que a gente busca de longe e manda? Se você estivesse perto do diabo, ele poderia pegar um punhal desse tamanho e te furar. Só acontece com quem está buscando a Deus mesmo. As trevas não podem com a luz. Quando você está alinhado com o Senhor, o diabo ele aproveita uma brecha qualquer para arremessar as setas, os dardos inflamados, para pegar na gente. É porque você está longe do diabo que é dardo. Não se engane, querido. Cada dardo inflamado que chega até você, ou que você sente que está sendo atacado, pode ter certeza que você está no caminho certo. E quando a gente abre a nossa casa, seja por qualquer situação, por qualquer brecha, porque todos nós somos seres humanos, certo? Todos nós erramos, todos nós pecamos. E quando a gente faz o que desagrada a Deus, a gente dá uma brecha, chama, né? Uma brecha. E nessa brecha, Satanás tem autoridade para ir lá e colocar um prego na parede da tua casa. E aí você vai dando brecha, e ele vai preenchendo. Quando você menos espera, sabe o que aconteceu? Ele vem e joga um trapo de imundícia, uma carniça na tua sala. E aí você não sabe por que a casa está desmoronando. Queridos, abra a tua casa. Permita que exista um culto na tua casa toda semana. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que onde um ou mais se reúne, ali o Senhor está. Você convidou Ele para morar no teu coração e você agora convidou Ele para morar na tua casa. Um culto na tua casa ao Senhor, a gente arranca todos esses pregos, todas as brechas. E a tua vida vai ser algo sobrenatural. Eu tive GC na minha casa por 2 anos, até começar a pandemia aí, a gente parou. E foi algo sobrenatural. Então, que cada casa aqui hoje esteja restaurada
pelo poder de Jesus. Vou convidar o pastor para... Ou vai cantar? Vai ter música? Vai? Então depois eu chamo você, pastor.